Olá, eu sou Samanta Peçanha e começa agora o Papo Cidadão. São 3 horas e 31 minutos e toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui ao vivo pelas redes sociais para falar sobre diversos assuntos. E o tema de hoje é medidas socioeducativas. Comigo aqui no estúdio estão a psicóloga da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, Bárbara Macedo, e o defensor público, lotado no Núcleo de Execução de Medidas Socioeducativas, Márcio Pinho de Carvalho. Obrigada por terem vindo, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo. Eu que agradeço, Samanta. Pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Ótimo. Então, já para começar, eu já queria tirar uma dúvida, que é a seguinte. O ECA coloca que ato infracional é a conduta caracterizada como crime ou também como contravenção penal, né? E aí eu quero saber qual é a diferença entre ato infracional e crime. Porque fica essa dúvida aí, né, no ar. Bem, o artigo 103 do ECA diz que exatamente isso que você falou, que o ato infracional é a conduta tipificada como crime ou contravenção penal. Então, daí a gente deduz o quê? Que o ato infracional ele é um crime, como o crime do adulto, certo? Tem que ser algum crime tipificado no Código Penal ou em alguma lei esparsa, só que ele é cometido por uma pessoa que tem menos de 18 anos. Então, as consequências pelo cometimento daquele ato são diferenciadas. Então, é o que chama... tipicidade delegada. O ECA não prevê crimes a serem cometidos por adolescentes. É a legislação esparsa e o Código Penal. Apesar de que o ECA também prevê alguns crimes quando alguém desrespeita, agride o direito de alguma criança ou adolescente. Então, só para deixar claro, ato infracional é aquele crime que é cometido por uma pessoa com menos de 18 anos. Exatamente. É o mesmo... A diferença é a forma de enfrentar esse comportamento, né? Se for um adulto, vai ser pelo Código Penal. Se for um adolescente que cometeu a mesma conduta, né, a gente chama de ato infracional e vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê as sanções e a responsabilização do adolescente pelo seu comportamento, né, que foi descrito como ato infracional. Sim, e aí uma preocupação também que vem, assim, quando a gente fala sobre esses atos infracionais, é qual o perfil, né, dessas pessoas, desses menores de 18, que cometem esses atos. E aí, sobre isso, a gente tem uma pergunta do Facebook, que é da Divanete Souza de Jesus. Ela quer saber, o governo sabe o perfil dos menores infratores? Tem como saber o perfil desses menores? Sim, o governo sabe, tem vários estudos do IPEA, tem o mapa da violência. Inclusive, no mapa da violência existe um capítulo específico sobre a juventude perdida, eles falam sobre isso. Então, o governo sabe sim, tem um perfil. O perfil geralmente são adolescentes de classes mais baixas, com pouca escolaridade e pessoas novas, porque aí ele faz uma pesquisa até jovem adulto, de 15 a 29 anos. Então, essas pessoas aí de 15 a 29 anos, que tanto são vítimas da violência, quanto também cometem a violência. Estão ali naquele meio, né? O contexto familiar também influencia nisso? Porque eu conversei com algumas pessoas para o nosso programa e 2 dessas pessoas que eu conversei, uma é ex-interno e outra é um interno, eles me falaram que os pais separaram e aí ele começou a ficar mais na rua, mais no convívio das pessoas ali do bairro. E o outro disse que assim que o pai faleceu, não tinha como mais colocar dinheiro em casa e ele teve que recorrer aos corres, como ele disse, né? Como é que fica também essa questão familiar nesse quesito? Sem dúvida, a questão familiar é um fator de risco muito importante para desenvolver comportamentos antissociais, comportamentos violentos na adolescência. Então, quando a gente atende um adolescente que está cumprindo medida, eu estou falando já, né, do adolescente que está lá internado, se você for fazer a história pregressa, né, fazer uma anamnese em relação a como foi a trajetória desse adolescente, possivelmente ele foi ou vítima de abuso na infância, vítima de violência, sofreu maus tratos, negligência. São adolescentes que a família, muitas vezes, não exerceu uma supervisão adequada também, para além, né, de toda a violência que ele pode ter sofrido. Então, assim, tem uma trajetória que a gente conhece e sabe no que vai dar. Então, quando tem um adolescente com um comportamento dessa forma e que a gente atende, né, ele como defensor e eu como psicóloga
na vara de execução, a gente sabe que a prevenção começa, né, desde a infância. Então, e eu acho que é importante frisar isso aqui, se a gente não colocar a criança como prioridade absoluta, que é o que o ECA prevê, né, que ele luta por isso, essa é a bandeira do ECA, a criança precisa ser prioridade. Ela tem que estar no centro. Né, e ela precisa que toda a sociedade, eu, você, todos os órgãos estejam atentos, porque os primeiros sinais começam muito cedo. Né, e começa com essas crianças que saem da escola. Né? Quer dizer, uma política séria de prevenção da delinquência se preocuparia com essa criança que saiu da escola, né? E iria atrás para ver o que está acontecendo na vida dela. Né? É a família? É o bairro? O que está acontecendo? É a própria escola que não consegue lidar com a problemática que essa criança traz? Porque, às vezes, a escola não está preparada também para as dificuldades, para o comportamento desafiador que algumas crianças apresentam desde cedo. Né? E essa criança vai sendo excluída. Dos 3 sistemas de garantia que o João Batista Costa Saraiva fala, é um autor dessa área, ele fala que o ECA prevê 3 sistemas de garantia. São os direitos fundamentais previstos para todas as crianças e adolescentes. A primeira atuação do ECA, do sistema, tem que ser nos direitos fundamentais. Isso. Depois, se a criança ou adolescente tem algum direito violado, vai para o segundo sistema de garantia, que seria a parte protetiva, com a atuação do Conselho Tutelar para proteger. E o terceiro sistema é quando a criança ou adolescente deixa de ser vítima e passa a ser agressor, que é o sistema das medidas socioeducativas, responsabilização. Então, o histórico, geralmente, o adolescente, antes de se envolver em ato infracional, ele já teve os direitos violados, tanto no primeiro quanto no segundo sistema, que tem o direito à convivência familiar, que é um direito fundamental previsto no ECA. E também, o histórico é que, desde pequeno, ele já tem violações desse direito. A maioria, né? Não são todos, a gente sabe, mas grande parte. Então é importante, né, ficar atento aos sinais, e essa rede de apoio é muito necessária, né, para esse jovem poder crescer encaminhado. Por exemplo, uma coisa muito importante, na primeira infância, é o que a gente chama de primeira janela de oportunidades. Tem coisas que precisam ser realizadas na primeira infância, porque elas vão refletir mais tarde em aprendizado, inteligência, habilidades, né? Capacidade de aprendizagem, tudo isso, a criança não come direito, a criança não dorme direito, a criança é exposta à violência, a criança... Até 72 meses, né, a primeira infância. Isso, ela vai... A fase mais importante, ela vai ter mais dificuldade para enfrentar, né, os ambientes adversos que ela vai encontrar pelo mundo, né, na vida dela. Isso aí vai fazer diferença quando ele estiver lá adulto. Adulto. Diferença ali de coisa que ele teve com 3, 4 anos, vai fazer diferença lá para ele não se envolver em coisa errada. Ótimo, com drogas, com criminalidade, né? Então é bom, porque aí pelo menos agora quem está em casa já sabe que o cuidado nessa primeira infância muito importante. É fundamental. E a primeira responsabilidade é da família. Sim. A família é a primeira responsável. Aí tem o Estado também responsável e a comunidade. Mas a família tem que cumprir o papel dela. Certo. E aí, a gente, sobre a questão, né, dos atos infracionais, a gente tem uma pergunta do Instagram, que é da Paula Fernandes. E ela quer saber o seguinte: qual ato infracional a criança ou jovem cometeu para ter essa medida? E já aproveitando que a Paula falou sobre isso, a gente tem uns dados sobre os atos infracionais mais cometidos, são dados do CNJ. E, em primeiro lugar aqui, a gente está com tráfico de drogas, mais de 21 mil, roubo majorado, 12 mil, roubos, mais de 7 mil e furto, mais de 4 mil. Mas não é nem só essa questão dos atos infracionais mais cometidos, não é? Por que a gente coloca, a gente pode ver que tráfico de drogas está aí no topo da lista, né? Disparado até. É mais fácil dos menores terem o primeiro contato com as drogas. Ouvi também que esses me falaram que dava status mexer com drogas e o pessoal da escola sabia que mexiam, dava status, era um dinheiro fácil. Como é que é? As drogas são um caminho, são uma porta de entrada? O que acontece? No Brasil, a gente vive atualmente, infelizmente, uma epidemia de drogas e epidemia de violência também. Só que a gente está tão anestesiado em relação a isso que a gente não percebe. Então, o adolescente, geralmente, o histórico que a gente vê é que eles começam na droga, usando droga, numa brincadeira, num show, numa festa. Dali, ele já termina se envolvendo com o traficante e começa a vender. E aí tem dívidas.
E aí, dali, ele vai cometer os crimes patrimoniais, que são roubo, para conseguir o dinheiro para pagar o traficante. Se você somar os crimes patrimoniais, aí dá mais do que o tráfico. Geralmente, né? Porque é roubo, furto e roubo qualificado. Então, o tráfico seria o segundo lugar, mas você vê, aí já apareceu em primeiro em relação ao furto qualificado e tal. E a abordagem em relação ao tráfico é só punitiva. Às vezes, uma pessoa de uma classe média, classe alta, até pega com um pouquinho de droga ali, não acontece nada. E tal. Com um adolescente pobre, que está lá na periferia, já é outro tratamento. Se ele está com um pouquinho de droga, ele já é o traficante, já é envolvido e tal. Então, essa epidemia que eu falei é de todas as classes sociais, do rico e do pobre. Só que o sistema atua em quem? Em cima do pobre. E aí, a Paula, ela perguntou sobre essa questão, qual crime, né, que o jovem cometeu para receber uma medida, por exemplo. E aí, o tipo de crime influencia na medida que esse jovem vai pegar? Como é que funciona a questão das medidas socioeducativas? Influencia sim. Né? Olha, para receber uma medida de internação, que é a mais grave, ele tem que cometer um crime com violência ou grave ameaça, ou reiterar em outras infrações graves. Então, se ele comete, por exemplo, o primeiro roubo, que é um crime com violência ou grave ameaça, ele pode receber uma internação. Se ele comete o primeiro tráfico, tem jurisprudência do STJ, súmula, dizendo que ele não pode receber a internação. Tem que receber uma medida mais branda, que são internação, semiliberdade, liberdade assistida. São 6 tipos de medidas socioeducativas. Aqui a gente já pode ver aqui no telão, para quem está acompanhando. E o que a gente vê lá na vara de execução de medidas é o que o grande número de processos são em medidas em meio aberto. Advertência, a grande maioria é prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Só que a atuação não era muito forte do Estado nisso, porque são as medidas mais importantes. Você pega o adolescente quando ele está iniciando no mundo infracional. Se for feito um bom trabalho, que é onde a SEAT atua, aí ele não vai precisar cumprir uma internação e uma semiliberdade. Certo. Exatamente. A gente pode falar que talvez falte investimento nessas partes de medida mais abertas, e aí isso acaba ficando um pouco de lado, e, enfim, o trabalho que pode ser realizado no fim acaba que não acaba sendo realizado? Eu acho até que há um esforço, são muitas medidas em meio aberto aplicadas, né, doutor Paulo? Existe muitos adolescentes que recebem medida em meio aberto, mas é preciso uma priorização, né, por conta dos operadores, o que a gente para que essa medida seja fortalecida, né? Porque ela pode sim ser ela é a mais efetiva, ela pode ser uma estratégia para romper com a trajetória infracional, para que esse adolescente não intensifique, né, ou chegue a cometer atos mais graves. Se esse trabalho é oferecido de uma forma mais organizada, estruturada, né, com bastante ênfase na questão da ressocialização do adolescente, tenho certeza que muitos adolescentes não voltariam a cometer atos infracionais. E aí, ainda sobre a questão dos atos infracionais, a gente tem uma pergunta do Instagram também, que é do Bruno. E ele quer saber o seguinte: quanto tempo duram? Acho que ele quer saber quanto tempo que uma medida pode durar, o mínimo, o máximo, também depende da questão de qual ato infracional foi executado, tem isso? Não, as medidas, o próprio estatuto já prevê, né? O tempo mínimo para cada, no caso da medida de internação, tem um tempo máximo, que só pode ficar por até 3 anos na unidade de internação. Semiliberdade segue o mesmo critério, e as medidas em meio aberto são diferentes também. A liberdade assistida tem um tempo mínimo, que são 6 meses. São 6 meses em que esse adolescente vai ser acompanhado, né, que ele tem algumas obrigações que a liberdade assistida exige, e essa equipe que vai atendê-lo no meio aberto é responsável por fazer esse acompanhamento. A medida de prestação de serviço à comunidade já é diferente. O juiz ele já estipula o tempo na própria sentença. Então, pode ser por 2 meses, 1 mês, até 6 meses. É o máximo. Né? A única medida que tem o tempo certo é a prestação de serviço à comunidade. Isso. As outras são de até 3 anos. Por exemplo, o adolescente recebeu uma internação de até 3 anos, cumpriu 3 anos, ele não é extinta. Pode ser extinta, ele pode ir para a semiliberdade ou para a liberdade assistida. Isso é um dos mitos que tem nessa área, que acha que 3 anos acaba. Não. Da internação, ele pode progredir para a semiliberdade ou liberdade assistida. Então, ele pode chegar a cumprir 6 anos naquela medida.
Inclusive, Márcio, você citou a súmula aqui do STJ, né, a 605, e eu gostaria até que você falasse um pouco mais dessa súmula, para quem está em casa também poder entender o que diz essa súmula. Na verdade, a que eu citei foi a 492, que fala que um crime de tráfico só não pode ensejar a internação, a 492. Agora, a 605 diz o seguinte, que em qualquer medida socioeducativa, seja em meio aberto ou em meio fechado é semi-liberdade ou internação, privativa de liberdade, certo? Eles podem cumprir até 21 anos. Por que foi necessário o STJ fazer essa súmula? Porque a lei diz que para a internação é até 21 anos. Para a semi-liberdade, aplicam-se as mesmas regras da internação. E para as outras, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, não havia definição. Então, foram chegando vários casos no STJ, ele teve que criar essa súmula, dizendo que para qualquer medida, o adolescente, né, no caso, o jovem adulto, pode cumprir até os 21 anos, que é um outro mito que tem nessa área que eu vejo muito no meu trabalho. Chegam mães lá, adolescentes, falam, seu defensor, eu completei 18 anos, acabou a minha medida. Não, você pode cumprir até os 21 anos. Até os 21 anos. 21 anos. E aí, quando completar 21 anos, aí acaba. Aí extingue a etapa. Extingue. Não que vá para o meio, para uma prisão, não. Não. Extingue. Ele fica É lá bom dentro. também deixar isso claro, né? Porque tem muita gente E por que é 21 anos? Porque, assim, se ele comete o ato infracional com 17 anos e 11 meses, ele teria que cumprir até 20 anos e 11 meses. Seria contraditório a lei. Por exemplo, o juiz dá uma medida socioeducativa para um adolescente com 17 anos e 10 meses e acabar dali a 2 meses. Então, por isso que esses 3 anos, não é por acaso. Por isso que vai até os 21. Isso. Entendi. E aí, até para a gente entender, que muita gente acredita que só existe a medida de internação. Não vê que existem várias outras medidas, que foi como a gente colocou aqui, né? O que cada medida, qual a importância de cada medida, né, para a ressocialização desse jovem, e o que cada medida faz para conseguir com que esse jovem também repense seus atos, se ressocialize, não volte a cair no mundo do crime. Você vê que tem uma gradação, né? A medida mais branda seria uma advertência, que o juiz, né, já dá ali na audiência para o adolescente uma advertência verbal, e ela já é uma reprovação, uma desaprovação daquele ato que ele cometeu. Né? Isso já é uma medida socioeducativa, já é considerado pelo ECA. A segunda seria a obrigação de reparar o dano, que eu acho que é bem pouco explorada. Bem pouco usada. Bem pouco usada, porque é uma medida que geralmente o entendimento é que seria para dano patrimonial. Isso, né? Se tiver algum dano patrimonial, o juiz pode determinar que a pessoa Isso. devolva aquele bem ou pague o prejuízo. Talvez pelo contexto dos adolescentes serem, né, de baixa renda, famílias muito vulneráveis, ela não seja tão aplicada. Mas eu acredito que o entendimento mais abrangente, doutor Paulo, até pudesse ser interessante, dessa reparação, para além do material, mas que fosse oferecido algum tipo de reparação às vítimas, sabe? Com certeza. De uma forma mais abrangente, até simbólica, por meio de uma carta, por meio de um pedido de desculpa, mas algo que, a partir de uma reflexão com esse adolescente, ele pudesse oferecer, né? Sim. Para aquela família, ou que a família do próprio adolescente pudesse ajudá-lo nessa direção. Né? E que, de alguma forma, ele diminuiu ali o sofrimento da vítima. Exatamente. Coisa, né? Conforta os dois, né? Conforta tanto a vítima quanto então, o agressor. Eu vejo que é uma medida que tem muito potencial pedagógico, assim. Com certeza. Mas ela é pouco utilizada. De reflexão, né? Depois já vem a medida de prestação de serviço à comunidade, que o jovem tem que prestar serviços gratuitamente, né? Voluntário gratuito na comunidade. E as unidades de meio aberto no Distrito Federal, elas fazem convênios com entidades, né? Com instituições, onde esse adolescente desenvolve alguma atividade naquele local. E aí é bem legal e bem importante que o adolescente seja direcionado para instituições em que ele vá contribuir de fato, que ele possa doar, né? Um dom, uma habilidade que ele tenha. Então são identificadas habilidades para que ele seja bem aproveitado. É o ideal, né? Nem sempre é possível, mas é o ideal. E hoje as unidades também estão fazendo o que a gente chama de prestação de serviço à comunidade de execução direta. A própria unidade desenvolve trabalhos, atividades que o adolescente cumpre ali mesmo. Pela dificuldade, né, de acessar alguns espaços. Inclusive, aqui no DF tem um projeto piloto, que é o projeto Renovação, que a Escola da Defensoria dá cursos de direitos para aqueles adolescentes e aquilo ali
é transformado no cumprimento da prestação de serviço à comunidade. Então, é um projeto Renovação. Bem legal. Sim, é bom, né? Porque Muito já bom. agrega conhecimento e não fica ocioso e assim mesmo consegue contribuir. Ótimo. E aí, ainda sobre essa questão, tem uma pergunta da Chapada dos Sabiás, é do Insta, do Instagram. Chapada dos Sabiás. Chapada dos Sabiás quer saber. Qual a idade mínima para que ações socioeducativas possam ser aplicadas a um cidadão? Olha, na verdade, aí seria a ação socioeducativa, a medida socioeducativa, né? 12 anos. 12. Então, isso é outro mito que não falam no Brasil. Fala, adolescente não dá em nada, não acontece nada. No Brasil, com 12 anos, o adolescente já pode receber a medida mais gravosa, que é uma internação, que é equivalente, muito semelhante a uma pena no regime fechado. Em outros países, eles podem receber, às vezes, medida a partir dos 12 anos, mas não podem receber privação de liberdade. E ninguém fala isso. Então, a idade do Brasil é uma das idades mais baixas do mundo para receber internação. Sim. Então, a partir de 12 anos, se uma criança de 10, 11 anos comete qualquer tipo de crime, ele não vai receber medida socioeducativa. Vai receber uma medida protetiva no máximo. Mas no caso das crianças, por exemplo, os pais podem ser responsabilizados por aquilo que essa criança cometeu ou não? Pode, mas não no mesmo processo. Teria que ter um outro processo para analisar a questão de tirar ele da família, advertência aos pais, mas nas ações cíveis. No processo socioeducativo, não. Aí já é uma Aliás, outra... na verdade, a criança nem vai ter um processo socioeducativo, não vai ter uma ação no juiz, entendeu? Socioeducativa. Vai ter uma ação se for o caso na área civil. Porque o próprio estatuto coloca como regra, né, doutor Márcio, me corrija se eu estiver errado, para aplicar uma medida de proteção, que são as, né, que ele falou, é uma gradação. Tem aquilo que é garantido, é um direito, e tem as medidas de proteção quando algum direito é violado. O próprio comportamento de uma criança enseja que o juiz aplique uma medida protetiva. Ou seja, uma criança roubou, tem 10 anos, ela roubou, machucou alguém. Né? O juiz tem que entender que aquele comportamento dela está demonstrando algo que ela precisa de uma atenção, de um apoio. Ele não pode aplicar a medida socioeducativa porque ela tem menos de 12 anos. Então, ele tem que aplicar uma medida de proteção. De proteção. E tem que ter uma equipe especializada para que compreender esse comportamento, ajudar essa família, né? Ou até tirar a criança dessa família, que aí é uma outra questão. Né, porque pode ser que ele esteja com este comportamento justamente porque direitos foram violados, porque ele foi vítima, né, de outras violências. E aí, isso tudo precisa ser observado. Se ele tem mais de 12 anos, ele está sujeito a medidas socioeducativas. E ele pode, inclusive, ser internado, como o doutor Márcio falou. Entendi. E isso é muito grave. Se a gente for pensar, o Brasil ele encarcera muito cedo. Com certeza. É diferente até do senso que o senso comum pensa que não dá em nada. Né? Tem atos infracionais, né, doutor Márcio, que adolescentes cometem e que eles são privados de liberdade que adultos não são. Sim, que adultos pagam fiança, que adultos podem responder em liberdade e que adolescente não. Sim, e aí, até sobre ainda essa questão, a gente está aqui com o Eduardo Moura, que está participando com a gente aí pelas redes sociais. Você que está aí assistindo a gente pelas redes sociais, aproveite, mande sua pergunta também, que os nossos especialistas estão aqui para responder. E aí o Eduardo Moura quer saber o seguinte: depois que o menor cumpre a medida, fica algum registro, por exemplo, na ficha criminal dele, ou que cumpriu a medida, o menor tem a ficha limpa? Como é que funciona? Depois que cumpre a medida, tem a ficha limpa? Teoricamente, não aparece nada. Se ele for tirar um nada consta para trabalho, para qualquer coisa, o nada consta no cartório, não aparece nada. Agora, para o sistema de justiça e da polícia, vai ficar o resto da vida dele. Ele vai ter 60 anos, vai ficar aquilo ali. E agora está tendo já decisões do STJ admitindo esses atos infracionais cometidos quando ele tinha menos de 18 anos para justificar a prisão provisória do adulto. Não era admitido. Atualmente o STJ vem admitindo em alguns casos. Ele é o primeiro crime dele como adulto, mas ele já tinha um ato infracional, então isso pode ser usado para justificar a prisão provisória. E usado como agravante também, né? Na hora de aplicar uma pena, talvez. Né? Como agravante. Não sei como é que está essa questão do agravante. Não tenho certeza agora. Mas eu sei mas o sistema de justiça tem acesso. Tem acesso e o sistema de polícia tem acesso. Também. Mas se
Mas emprego para não. qualquer outra coisa não tem, não aparece. Não aparece ótimo. nada. É um dispositivo até de facilitar a reintegração Isso. social. Certo. É tudo sigiloso Tudo nessa área. O sigiloso. artigo 143 do sigilo Estatuto de da Criança e do Justiça. Adolescente diz que é tudo sigiloso. Eu não posso dar uma cópia de um documento nem para a mãe do adolescente, nem para o próprio adolescente. Só com autorização do juiz. Com alguma justificativa para fazer alguma coisa, a gente às vezes pede essa documentação. Tá ótimo. Agora a gente tem alguns dados aqui sobre o número de adolescentes infratores em 2018. Aqui tem que mais de 25 mil adolescentes estão cumprindo medida em meio aberto, daquelas que a gente tinha falado. Mais de 18 mil em medida de internação, 4.016 em internação provisória, 2.177 em semi-liberdade. E aí, quando a gente vê aqui, tem muitos adolescentes cumprindo as medidas em meio aberto, mas, em segundo lugar, a gente pode ver um número muito grande de adolescentes A primeira cumprindo. é meio aberto. Isso, em meio aberto. Mais de 25 mil. Cumprindo aquelas 3 primeiras, né, que a gente tinha colocado ali. Que tem a questão da advertência, tem a questão de prestar serviço à comunidade. Isso, exatamente. Só que mais de 18 mil estão cumprindo medida de internação. É um número muito alto. Infelizmente, a ideia é muito punitivista. Em qual sentido? O sistema de justiça todo, eu falo, tanto o Ministério Público, magistratura, quanto a própria Defensoria, a gente tem uma formação só jurídica. A gente não tem uma formação ampla de psicologia, de pedagogia. Então, tem aquela ideia de que a punição vai diminuir o número de crimes. Não vai diminuir. A punição, ela atua para punir. O sistema penal, ele atua quando o crime já aconteceu. Então, assim, o crime já entrou na estatística. Onde é que vai diminuir o número de crimes? Na prevenção, que é a garantia desses direitos fundamentais que eu falei, a atuação do Estado antes de acontecer o crime. Tem até uma pesquisa de um professor aqui do Distrito Federal, chamado Mauro Evangelista, ele fez um doutorado, o título do doutorado dele é Ato Infracional e Laço Social, o lugar de família, da família, da escola e da comunidade, para prevenir esses crimes. Então, a conclusão que ele chega é que a escola seria o grande fator de prevenção antes do cometimento do ato infracional. Então, acho que por isso que existem tantas medidas de internação. E quando é aplicada a medida em meio aberto, infelizmente, ela não é feita da melhor forma, porque teria que fortalecer esses vínculos comunitários, familiares. Os profissionais, eu vejo que eles se esforçam muito aqui no DF, mas às vezes não tem atuação do Estado, não tem dinheiro. Eles sucateiam as unidades em meio aberto. Né? Então, só corrigindo, só uma informação, 25.130 adolescentes estão cumprindo medidas. Não é nem só a questão de meio aberto, estão cumprindo medidas, é o total. Então, eles não Ou seja, eu acho que é ainda mais preocupante a gente ter de 25 mil, 18 mil não colocaram aí as internação. medidas em meio aberto. Né? Exatamente. Eu acho que foram os dados mais relevantes, assim, né, da pesquisa do CNJ. Então, existe essa ideia. A internação provisória também existe uma certa banalização. O adolescente chega lá, às vezes parece que o sistema todo fala assim, não, ele tem que levar um susto. Eu vou deixar ele internado aqui 45 dias e depois dar uma medida em meio aberto. Existe isso, infelizmente, certo? Só que isso não vai diminuir o número de atos infracionais. Sim. O que vai diminuir é a prevenção. E existe essa ideia, tanto na área infracional quanto na área penal também, achando que o aumento da pena vai diminuir o número de crimes. A lei dos crimes hediondos não fez diminuir o número de crimes hediondos. Né? E uma preocupação que também existe, que foi até que eu conversei com essas pessoas, né, que me deram entrevista, elas falaram que quando você vai para uma medida de internação, por exemplo, muitas vezes você chega por causa de um furto, por exemplo, ou alguma coisa assim, e sai sabendo roubar um banco. Alguns colocaram essas questões e se veem também como sobreviventes do sistema, né? Eles colocaram isso também. E aí existe essa preocupação. O que tem sido feito nessas, por exemplo, nas medidas de internação, para poder fazer com que o adolescente não se sinta um sobrevivente do sistema, mas sim que o sistema vai fazer com que ele consiga se ressocializar, consiga ser um cidadão melhor. Depende de cada unidade? Como é que funciona isso? Então, as unidades, elas têm programas, né? Tem o seu programa socioeducativo, tem as suas atividades, eles são obrigados a participar da escola,
Recentemente, né, doutor Márcio, teve a formatura de 30 adolescentes com uma profissão mesmo. Tiveram o diploma do Senai na unidade da Unire, Isso, aqui semana no passada. DF. Então, isso são iniciativas e são propostas muito consistentes, né, que darão realmente oportunidades para esses adolescentes de saírem do sistema com algum ganho, uma profissão, ter chance de conseguir um trabalho, né, quando sair, na sua vida depois da pós-internação. E esse investimento ele está sendo feito, né? Tá? Agora, realmente, privar um adolescente de liberdade deveria ser a exceção. Não pode ser a regra. Conforme a lei muito fala, né? grave tirar a liberdade de alguém, principalmente de alguém tão jovem. Só que a sociedade ela é muito punitiva e ela acha que internar, tirar a liberdade, punir é o meio mais fácil e eficaz para mudar o comportamento e não é. Né? A gente tem vários estudos, temos estatísticas. Se fosse todo mundo que saía de lá, né? Não voltaria. E é o contrário que acontece. Não precisava nem ir para lá, né? Você precisa, apanhava em casa, levava uns tapas em casa, não fazia nada errado, né? E aí a gente tem até um comentário da Sueli Moura pelo Facebook. E ela fala, realmente as medidas socioeducativas aplicadas atualmente não surtem efeito em sua maioria. O jovem precisa de oportunidade de desenvolver o seu potencial para ser inserido no mercado de trabalho. Ela coloca aí uma preocupação de um tempo que esse jovem fica, né, que não volta. É um tempo, e é um tempo crucial, porque ele está formando caráter, personalidade, tudo. Isso. E aí, como é que funciona essas oportunidades? Esse projeto piloto aqui do DF, que ela falou, que é com o Senai, parceria da Vara de Execução de Mídia Socioeducativa, Ministério Público do Trabalho, Senai, parece que agora o Senac entrou também. Sim. Mas, assim, o pessoal que está trabalhando com isso faz das tripas coração para conseguir efetivar aquilo, certo? Então, não tem interesse do Estado em fazer aquilo. Mas é o grande fator que vai tirar os adolescentes do mundo infracional. É um vínculo de emprego. Inclusive, nessa pesquisa que eu falei, o professor fala isso. Um vínculo de emprego, você ter algum vínculo na vida e o principal seria o emprego e a escola, para fazer ele sair. Aí o pessoal fala, mas o custo é alto. Agora, eu sempre digo isso, o custo da criminalidade é muito mais alto. Muito. Porque você imagina quantas pessoas são atendidas em hospital com lesões, né, de tiro e tal, com drogas e tudo. Depois, vai para uma medida dessa, tem um custo do Estado. Então, às vezes, seria muito mais fácil e barato. Aliás, não sei se seria mais fácil, porque teria que ter estudos sérios. Mas seria mais barato atuar na prevenção, gastando dinheiro ali, para diminuir o número de crimes. Mas ninguém... A sociedade não pensa dessa forma. Não existe interesse. E a importância desses profissionais, né? Porque até o Jeconias, que a gente falou, ele fala que ele conseguiu vislumbrar um futuro porque pessoas dentro das medidas falaram para ele, não, você pode, você consegue, vai ler, vai estudar. Então, aí a gente vê a questão do apoio, que muitas vezes falta para esses jovens, né? E que fazem toda a diferença. Né? Porque o jovem, no momento que ele começa a cumprir, ele fica estigmatizado. Tanto na medida aberta, esse menino é problemático, tem processo. E ele, dentro dele, que vai ter que lutar para superar aquilo. Porque, infelizmente, poucas pessoas ajudam, né? Agora, quando ajuda, o trabalho que um profissional desse pode fazer dentro de uma unidade socioeducativa é coisa que ele não tem como mensurar aquilo. De tantas coisas boas que pode trazer aquele trabalho dele, né? Sim. Inclusive, eu falei aqui do Jeconias, foi uma das pessoas que eu entrevistei aqui para o programa. Então, quem quiser conferir essa matéria que a gente fez aqui do Papo Cidadão sobre medidas socioeducativas, depois da nossa live, é só ir lá no YouTube do STJ, que ela está disponível já para vocês poderem assistir e conhecerem um pouquinho mais dessas histórias, viu? Agora a gente vai ver uma participação do Matheus, e ele tem uma pergunta. Olá, meu nome é Matheus Pegoré, eu falo de Taguatinga, Distrito Federal. Eu gostaria de saber se o governo ele tem algum projeto ou algum programa para receber esses jovens que saem das medidas socioeducativas, como, por exemplo, o primeiro emprego. Existe algum programa do governo para reinserir esses jovens no mercado? Olha, o que a gente vê é a atuação dos profissionais que estão dentro das unidades, que se esforçam para conseguir vagas para esses adolescentes nos programas que já tem.
primeiro emprego, jovem aprendiz e tal. Não existe, que eu saiba, não existe um específico para adolescentes egressos. Inclusive, a lei fala que tem que ter assistência ao egresso, né? Aquele que sai. Mas isso, infelizmente, eu não vejo nada específico. Os profissionais atuam para achar vagas nos programas que já existem. E é fundamental que o governo veja a importância desse programa para egressos, porque é isso, fiquei internado, saí, e aí? E agora? Como vai ser? O que eu faço? Quem vai me apoiar? Onde eu posso recorrer? Muitos recorrem às próprias unidades que estavam vinculadas anteriormente, porque precisam de algum apoio, como você falou. Alguém que está ali te fortalecendo, dizendo que você vai conseguir. Se você quiser, você vai conseguir, que fique do seu lado. E para além da questão da profissionalização, que é super importante, a gente também precisa estar atento a oferecer, durante esse período de que o adolescente ficou privado de liberdade, ou em semi-liberdade, ou numa medida em meio aberto, e depois de egresso, desenvolver programas específicos para desenvolver habilidades que vão ser importantes nesse momento de entrar no mercado de trabalho. Até cursos profissionalizantes, né? Também. Além do curso, por exemplo, você vai dar um curso excelente, ele tem uma excelente formação lá do Senai, tem um diploma, e chega lá ele não consegue controlar a raiva. Vamos pensar nisso. Realmente. Eu tenho muita dificuldade de controlar, eu tenho uma distorção, eu olho, acho que todo mundo está me perseguindo, né? Eu tenho uma distorção cognitiva em relação a isso. Eu sempre penso no pior. Essa pessoa quer, né, aprontar para mim, não sei o quê. Se isso não for corrigido, não for dada uma oportunidade para esse adolescente trabalhar essas emoções, adquirir habilidade de comunicação, habilidade de se comportar mesmo nesses espaços, ele vai perder as oportunidades que vão aparecer. Então, você instrumentaliza com o curso. Excelente, isso precisa acontecer. Mas tem que ter em paralelo também esse tipo de programa que desenvolva essas habilidades para o mundo do trabalho, que não é só a técnica, mas é o se relacionar com as pessoas. Com certeza, a inteligência emocional, né? E que ele mantenha e aproveite a oportunidade que ele logrou. Aí entram os profissionais da área de psicologia, pedagogia, assistência social, que o profissional do direito não tem muito essa formação. Às vezes a gente não tem essa visão ampla. E aí entram os técnicos, né, o pessoal que sabe, que falam um negócio desse. Olha, esse adolescente fez o curso aqui, mas se ele tem problema, sei lá, tem TDAH, aqueles problemas, como é que ele vai conseguir trabalhar? Então, tem algumas necessidades causa, né? que a gente precisa, que as equipes e quem trabalha com adolescente, né, que está cumprindo medida, precisa ter essa atenção. Né? Existem necessidades que são além, né? E que são daquele adolescente, que precisam ser vistas e trabalhadas, porque senão é capaz dele conseguir o emprego, mas chega lá, briga com o chefe, não se relaciona bem com as pessoas. Sim. Né? E outra questão é... Mais uma vez ele fica frustrado e acha que não é capaz. Se envolve com droga, às vezes se envolve novamente para diminuir a frustração, para curar a frustração, aí fica aquele ciclo. Fica num ciclo. E aí, sobre essa questão do ciclo, tem uma pergunta da Sheila, do Twitter. Ela quer saber qual o índice de reincidência e a sua relação com unidades de internação compartilhadas. Aí ela está falando das unidades de internação, se elas ajudam na questão da reincidência, mas a gente também pode até colocar até além, né, dessa questão. O menor sai, volta para o meio em que estava, onde começou tudo, por exemplo, e aí talvez cai de novo. Vamos fazer esses dois paralelos aí. Como é que funciona? Eu não entendi aí muito bem o que ela falou, unidade compartilhada. Eu acho que ela quis dizer as unidades de internação, as unidades onde eles cumprem as medidas juntos. Entendeu? Privativas de liberdade. Isso, privativas de liberdade. Isso esse que ela dado da reincidência, eu perguntei para esse professor que fez esse doutorado, ele falou que é em torno de 80% nas medidas de internação e semi-liberdade. Então, você veja, é altíssimo. Significa o quê? Que aquilo ali não vai diminuir o número de crimes. Né? Tem que ser outras políticas públicas. Ali ele está sendo punido. Ele está sendo punido por algo errado que ele cometeu. A medida socioeducativa, ela tem um caráter de responsabilizar. Ela pune também. Só que o objetivo maior dela é reeducar, é pedagógico. Né? Entretanto, existe muito foco na parte punitiva e se esquece um pouco a parte
pedagógica. Que é a essência da medida socioeducativa. Sim. E aí, essa reincidência também pode ocorrer nisso que a gente estava falando, do menor sair dessa medida, querer mudar, tá sedento por uma mudança, chega fora, não tem um emprego, não tem uma mudança naquilo porque ele vai voltar, a família vai continuar a mesma, o bairro vai continuar o mesmo. E aí, essa reincidência também afeta esses jovens que estão saindo da medida? Sim, a reincidência, trabalhar com esse fenômeno, esse é um fenômeno bem complexo da reincidência. A gente já tem bastante literatura falando de que fatores estão relacionados à reincidência. E tem 8 grupos de fatores de riscos que aumentam a probabilidade de alguém reincidir. Então, por exemplo, questão familiar, né, é muito importante. Se o adolescente tem uma boa relação com o pai, com a mãe, né, tem supervisão dessas pessoas que são seus cuidadores, ele tem menos probabilidade de reincidir. Se o uso de droga dele for moderado ou baixo, ou se essa droga não está relacionada com o comportamento delitivo, ele tem menos chance de reincidir. Se é um adolescente que se identifica com o mundo do crime, admira, né, tem um apelo, ele acha bacana, legal, deslumbre, ele tem mais chance de reincidir. A probabilidade dele aumenta. Então, são várias variáveis, né, são grupos de variáveis que estão relacionados com a repetição do comportamento. E aí a gente precisa ter clareza na hora de oferecer programas, porque eles precisam atuar nesses fatores, né? E transformá-los em fatores de proteção. Então, qual seria, né, o contrário do risco? Né? Pais habilidosos, pais que têm uma supervisão parental firme, né, que têm autoridade sobre o adolescente. Se uso de droga, então enfrentar essa questão do uso de droga, fazer com que ele participe de programas, né, para acompanhar. Né? Lazer, ninguém fala disso, mas é um fator de risco importante, que é o tempo. O adolescente que tem, né, atividades estruturadas, que tem um esporte, que tem um hobby, que tem um lazer, que tem algo que ele faz, que brilha os olhos, né? Eu gosto de tocar violão, faço aula de violão, faço uma aula de inglês. Não Esse deixa adolescente o tempo ocioso, né? Tem menos probabilidade de reincidir. Então, são vários fatores. A gente pode oferecer, sim, estratégias para cada adolescente pensando nisso, né? E um dos fatores mais importantes de proteção, e aí eu fico pensando no exemplo que você deu, né, do Jeconias e também de outros adolescentes, é ter uma figura, depois que sai, né, do sistema, uma figura que você possa confiar, alguém que você possa pedir ajuda, alguém que possa estar do teu lado, né? Então, isso precisa ser garantido, né? Num programa de egressos, esse seria o lugar também estratégico de pessoas que estão ali para apoiar esse jovem nesse momento da vida dele, que ainda é muito, né? Sim, é muito delicado. Delicado. E aí existe também algum estudo ou dá para se fazer alguma relação hoje com pessoas que estão na população carcerária, que estão presas e que passaram por medidas? Existe essa relação? Tem um estudo que fale sobre isso? Que vocês conheçam? Que eu não conheço. Não conheço um estudo nesse sentido. De, tipo, ter uma estatística, né? Quantos passaram pelas medidas antes de cometer um crime na maioridade. A gente realmente não... Eu não tenho esse dado, mas deve ter alguma pesquisa que traga alguma informação. Né? Às vezes, algum estudo do judiciário. Do próprio judiciário. Da polícia, do Ministério Público. Porque também é uma preocupação, né, de como que esses jovens foram estimulados ou não, tudo isso que a gente está conversando aqui, e como que isso pode ter refletido talvez no futuro dele cometer o crime na maioridade, hoje está preso, enfim, é mais um tempo perdido, né? Essa questão também da preocupação. E aí, a gente agora vai para uma questão um pouco mais polêmica. A gente tem uma pergunta aqui. Da redução? Exatamente. A gente fala de polêmica, já até sabe, né? É a pergunta do Twitter, que veio do Twitter do Roosevelt Rodrigues. Ele quer saber o que pensam os profissionais do sistema socioeducativo acerca da redução da maioridade penal. É uma medida desesperada e necessária ou é um caminho equivocado diante da crescente criminalidade entre adolescentes? Olha, eu acho que é desesperado, mas não é necessário. E é um caminho equivocado.
Porque simplesmente reduzir a maioridade penal não vai ter impacto nenhum na diminuição de crimes, de atos infracionais. Não vai ter. Não vai ter impacto nenhum. Né? Vai só Então, tirar de uma prisão. quem tem 18 com colocar na 16, ali vai cometer um crime, vai ser preso igual adulto, então isso não vai diminuir. O que vai acontecer é punir por mais tempo. Que a sociedade fala, esse cara vai ficar preso aí 20 anos, vai apodrecer no presídio, mas um dia ele vai sair, né? E aí, se o trabalho não for bem feito, ele vai sair e vai reincidir, né? E aí eu lembro do que ela falou, de adolescentes que dizem que entram porque cometeram pequenos, né, atos, Isso. e lá aprenderam a roubar banco, sei lá, roubar. Né? Imagina um adolescente de 16 anos num sistema prisional. Né? Se ele falou isso do sistema socioeducativo, que já é cheio de garantias, a gente tenta, se esforça. Imagina um jovem de 16 anos lá no PCC. Seria uma universidade, né? Seria. Então, assim, além de desesperadora, não é eficaz. Né? Se a gente quer diminuir crime, a gente sabe como fazer isso. Tem que ter política pública, tem que, né, melhorar a distribuição de renda, tem que focar na criança, tem que garantir direitos da criança, tem que colocar a criança como realmente prioridade absoluta. Isso tem muito mais impacto do que diminuir, reduzir, né, a maioridade. Sem falar que aqui já tem, né, doutor Márcio? Já são 12 anos. A partir de 12 anos. É porque não é penal, mas é uma responsabilidade. Ele pode ser internado. Imagina uma criança de 12 anos, um adolescente internado, preso mesmo. Que é muito semelhante a um presídio. Eu visito constantemente as unidades. Eu trabalhei 5 anos e meio na área de execução penal. É muito semelhante à estrutura da unidade da execução penal. A grande diferença que eu vejo é que os profissionais da área de medidas socioeducativas, a atuação deles é muito mais forte no sentido de trazer alguma coisa para esses adolescentes. Focada no cidadão, né? No sistema penal, eu já vejo que já existe aquela distância. Assim, eu estou aqui, você está aí, fica aí. Entendeu? Não tem mais o que ensinar, né, no sistema penal. No socioeducativo ainda tem uma esperança. Essa questão da redução, existem hoje projetos de lei não para reduzir a maioridade, mas assim para discutir se esse tempo de 3 anos é justo para todo mundo ou não. Alguns dizem que deveria ser até 5 anos ou 8. Eu acho que isso pode ser discutido pela sociedade. Né? Um adolescente comete um latrocínio, o outro comete um roubo. Os dois pegam 3 anos. Será que isso é justo ou não é? Não estou defendendo nenhum lado nem outro, hein, gente? Estou dizendo que isso pode ser discutido, né? Mas aí vem com essa ideia, e é muito mais difícil mudar a Constituição, porque são em 2 turnos, para fazer a emenda constitucional para diminuir a idade, e ainda corre o risco do Supremo ir lá e dizer que aquilo é inconstitucional. Não é muito melhor fazer um estudo sério, se for o caso, mudar a lei, mudar o tempo de medida ou fazer algum ajuste na lei? É muito mais produtivo, embora eu acho que dê muito mais trabalho, mas as pessoas não querem discutir a sério. São reflexões, né, que a gente tem que fazer. Não, e é o entendimento de que a medida socioeducativa é muito branda, né? E não é. Isso. Ficar internado para uma criança, um adolescente, para um adulto, de 12, 13, 14 anos, o tempo é muito diferente. 3 anos 3 anos, para alguém que está nessa fase. É 1/3 da vida dele. Muita coisa. Para um adulto, o que são 3 anos? Né? É muita coisa. Não dá para comparar. Né? Então, a gente tenta comparar as coisas que são incomparáveis, né? E você fala de esperança, e a gente precisa ter essa esperança na juventude. Se a gente não tiver essa esperança, né, como vai ser o nosso futuro? A gente precisa ver o jovem como alguém que é capaz, sim, de mudar, capaz de fazer novas escolhas, que errou, mas é capaz de corrigir, de consertar o que fez de errado. Né? Eu acho que a medida socioeducativa ela é um excelente espaço para isso, para que ele saiba que o que ele fez é errado. Né? Então, a medida ela tem esse poder, sim, de dizer não, isso aqui não, é o limite. Né? Um primeiro aspecto muito importante do sistema socioeducativo e da medida é dizer o que você fez não é aceitável. Isso não pode. O segundo é oferecer algo que ele aprenda, que o jovem possa aprender e oferecer algum tipo de reparação para a sociedade, para a família dele, para ele mesmo, porque com certeza muitos se arrependem, né, e querem fazer diferente, mas não conseguem, porque não tem apoio, não tem habilidade, né, não tem aqueles fatores todos que eu já falei, né, de risco, que precisam ser olhados. Então, é muito complexo e acho que é simplificar demais, querer só rebaixar, reduzir a idade, né, para colocar no sistema penal. Bem feito com alguém, com um adolescente, ele é muito mais produtivo do que para um adulto.
Em pouco tempo, um adolescente pode mudar totalmente a vida dele. Em pouco tempo, com um trabalho bem feito. Porque ele ainda está ali vendo os valores que ele vai seguir, Vai seguir, né? ainda está nesse momento de muito mais se fácil identificar. se for um trabalho bem feito, né? Exatamente. Sim, o nosso papo está muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi uma conversa realmente muito esclarecedora. Muito obrigada. Obrigado pelo pessoal que assistiu o programa também. Obrigada também. Qualquer coisa, estamos lá na Vara de Execução. Ótimo. Eu conversei aqui com a psicóloga da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, Bárbara Macedo, e o defensor público lotado no Núcleo de Execução de Medidas Socioeducativas, Márcio Pinho de Carvalho. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, enviou suas perguntas, comentários pelas redes sociais, você que estava assistindo a gente. Muito obrigada, viu? Te espero novamente na semana que vem, às 3h30 da tarde. O tema será dano moral. Não perca. Até lá!